Oi, criançada linda, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de matemática, a segunda parte daquela aula sobre potenciação e radiciação, ok? Mas antes de nós começarmos, vou pedir para vocês que ainda não se inscreveram aí no nosso canal, que se inscrevam, tá? E acionem também o sininho para vocês estarem recebendo aí as nossas aulas, tudo bem? Bom, vamos lá. Radiciação. O que é uma radiciação? Nós sabemos que no caso de adição e subtração, uma operação é o inverso da outra, certo? Tanto que quando nós queremos tirar a prova real de uma, a gente vai fazer a operação inversa, né? Se é a adição, nós vamos tirar a prova por meio da subtração, e no caso da subtração, nós vamos tirar a prova por meio da adição, e às vezes até pela subtração também dá jeito, certo? E multiplicação e divisão, uma é o inverso da outra, certo? Potenciação e radiciação também. A potenciação e a radiciação são operações inversas, ok? Mas a radiciação calcula o número que, elevado a determinado expoente, produz o resultado inverso da potenciação. O que é isso? Olhem bem. Radiciação. Isso aqui nós chamamos de radical. Tá? O que vem aqui dentro, nós chamamos de radicando. Aqui, nós temos o índice. E é claro que o resultado disso aqui, nós vamos ter aqui, então, a nossa raiz. Certo? Bom, mas falando um pouquinho mais, de forma mais clara, vamos lá. Vamos para os nossos exemplos aí, que eu acho que vocês vão entender melhor trabalhando os exemplos, ou seja, resolvendo aí algumas atividades. Aí nós temos o seguinte. Exemplo. O número 1 está assim, ó. Raiz de 144. Olhem bem, quando não aparece nada aqui no meu índice, significa que aqui nós temos o número 2, ou seja, ele está nos perguntando qual é a raiz quadrada de 144. Ou seja, ele quer saber qual é o número que elevado ao quadrado vai ser igual a 144. Certo? Aí você fica assim, poxa, professora, como é que eu vou fazer isso? Há muitas formas de fazer. Tem gente que vai por tentativa, outros lembram da multiplicação, mas uma forma de se fazer é a gente fazendo a decomposição em fatores primos. Por exemplo, 144 eu vou fatorar. Lembrando que deste lado aqui só podem entrar números primos. E o que são números primos mesmo? São aqueles que são divisíveis somente por 1 e por ele mesmo. Lembrando aqui, ó, é par. Terminou em 4, é par. E eu tenho um número primo que é par, que é o 2. 144 dividido por 2 vai dar 72. Também divido por 2, que vai dar 34. Certo? Desculpa, deixa eu só arrumar aqui. 36. Tá? 36 é par por 2, que vai dar 18. Ainda por 2, 9. 3 por 3, por 3 e por 1. Muito bem. Mas o que isso tem a ver com isso daqui? Prestem atenção numa coisa que eu vou falar para vocês aqui. O meu índice aqui, no caso, não é 2? Eu não estou buscando o número que elevado ao quadrado de 144. Então, eu vou fazer grupos de 2. Somente de 2. Certo? Então, vocês vão perceber que, ó, raiz de 144 é o mesmo que, ó, eu tenho aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado e 3 elevado ao quadrado, tá? Então, nós temos 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Se o índice aqui também é 2, a regrinha de radiciação me diz o seguinte, que quando o expoente do radicando é igual ao índice, eu posso fazer o quê? Cortar e esse radicando sai para fora do meu radical. Ou seja, eu vou ter 2 vezes 2
vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a raiz quadrada de 144 vai ser 12. Por que que é 12? Porque 12 elevado ao quadrado vai dar exatamente 144. Se eu encontrei a raiz quadrada, significa que 144 é um quadrado perfeito. Certo? Vamos para o exercício de número 2. Aí nós temos o seguinte exemplo. Olhem bem, nós temos aí, número 2, raiz cúbica de 64. O que ele está perguntando aqui? Ele quer saber qual que é o número que elevado ao cubo, ou seja, a terceira potência, seja igual a 64, certo? Mais uma vez, eu posso descobrir isso através da decomposição em fatores primos. Ó, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Lembrando que agora o nosso índice é 3, eu preciso formar grupos de 3. Então, grupos de 3 nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, um grupo de 3, ou seja, 2 elevado ao cubo. 1, 2, 3, outro grupo de 3, 2 elevado ao cubo. Então, nós temos que raiz cúbica de 64 é igual a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. Todas as vezes que nós temos expoente do radicando igual ao índice, o que a gente faz? Traz esse radicando para fora. Então, quem que vem para fora? 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, nós temos que 4 elevado ao cubo vai dar 64. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Raiz cúbica de 64 é igual a 4. Vamos lá agora para a raiz... aí nós temos a raiz 16ª de 256. É difícil? Não. Temos algumas regrinhas aí que a gente pode estar aplicando para facilitar esse cálculo. Olhem bem. Primeira coisa, nós podemos estar... Vamos lá, colocar aqui primeiro. Raiz 16ª de 256. Vejam bem, o que a gente pode estar fazendo aqui? Nós podemos estar pegando 256 e fatorando ele, ó. 256, tá? Dá por 2, 1, ó, por 8. 2 vai dar 64. 2, 32. 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olhem bem. Então, aqui nós vamos ter que a raiz 16ª de 256 é a mesma coisa que raiz 16ª de 2 elevado à 8ª potência. Aí você fala assim, mas vai terminar desse jeito? Esse vai ser o resultado? Não. Eu posso fazer o que aqui? Eu posso, tá, simplificar, ou seja, dividir tanto o meu índice quanto o meu expoente pelo mesmo número, caso eles sejam múltiplos. Então, aqui eu posso fazer o quê? Eu posso dividir aqui por 8 e aqui também por 8. Então, ó, 16 dividido por 8 é 2. 8 dividido por 8 é 1. Então, na verdade, nós temos o quê? Raiz quadrada de 2. Certo? Raiz quadrada de 2. 8 dividido por 8 é 1. Certinho aí? Então, esse aí vai ser o nosso resultado. Ok? Bom, número 4.
raiz de fração. Gente, nós temos 25 36avos, ó. 25 36avos. O que a gente tem que fazer aqui? Esta raiz, é claro, não apareceu o índice aqui porque ela é raiz quadrada. Então, é como se eu fizesse isso, ó. Raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 36. Vai dar a mesma coisa. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 36, 6. Ok? Vamos para o próximo exemplo. O exemplo aí do número 5 diz assim, ó. 32, raiz de 32. Bom, gente, eu já até tinha deixado o resultado, mas eu vou explicar para vocês aí o que aconteceu aí, tá? Porque nós podemos resolver isso aí de duas formas diferentes. E é claro, eu falo que matemática você resolve da forma que você achar mais fácil, tá? Que você se adequar melhor, desde que você chegue no mesmo resultado. Então, nós temos aí o exercício de número 5 como raiz de 32. E nós sabemos que 32 não é um quadrado perfeito, ok? Mas então, o que nós vamos fazer? Eu vou, então, decompor isso aqui. 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 e 1. Quando não aparece nada aqui, nós temos 2. Então, nós precisamos formar grupinho de 2. Olha só. Temos aqui, ó, um grupo de 2. Temos aqui mais um grupo de 2. E aí, sobrou 2 aqui, certo? Então, na verdade, nós temos o quê? Que a raiz quadrada de 32 é o mesmo que a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2. Nós havíamos dito o seguinte, que todas as vezes que o meu expoente é igual ao meu índice, porque o 2, que é da raiz quadrada, não precisa aparecer, o que a gente faz? A gente corta e joga para fora quem está com o mesmo expoente que o índice. Então, no caso, nós temos 2 vezes 2. 2 vezes 2. E dentro do meu radical vai ficar somente o número que eu não consegui tirar de dentro do radical, ou seja, esse 2 aqui. Tá? Então, 2 vezes 2, 4, raiz de 2. Certo? Então, nós conseguimos chegar aí no mesmo resultado usando aqui a decomposição. Exercício de número 6. O exercício de número 6, ele está assim. Raiz, 16ª raiz de 16 elevado ao quadrado. E agora? O que a gente faz num caso desse? Bom, vamos lá. Olha só. Segundo aí as regrinhas de radiciação, nós podemos o quê? Qualquer raiz elevada a alguma potência pode ter a potência introduzida em seu radical. Então, ó, qualquer raiz elevada a alguma potência, eu posso pegar essa potência e passar para dentro do meu radical, tornando, então, esse expoente parte desse radicando aqui. Certo? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? Olha só. Elevado ao quadrado. Mas o que nós tínhamos visto agora há pouco? Olhem bem, nós tínhamos visto o seguinte, que eu posso, tá? Pegar o quê? Ó, esse 16 elevado ao quadrado, eu posso estar dividindo aqui por 2 e aqui por 2, tá? É uma forma da gente estar resolvendo. Olha só. Posso estar fazendo isso, né? Então, nós teríamos aqui no caso, ó, 16 dividido por 2 aqui vai dar 8. E aqui nós vamos ter 16, 2 dividido por 2 é 1. E aí eu vou fatorar isso daqui, certo? 16 por 2 por 8, 4, 2, ou seja, vou continuar dividindo. Esta é uma forma de eu estar resolvendo. Mas, olha o que a gente vai fazer aqui. Então, nós vamos pegar aqui raiz, a 16ª raiz de 16 elevado ao quadrado,
Mas nós vamos primeiro elevar esse 16 ao quadrado. Depois vamos fazer a nossa divisão. Certo? Então, aqui nós temos 16 elevado ao quadrado, nada mais é do que 16 vezes 16, que vai dar para a gente aí o total de 256. Lembrando que nós temos aqui, ó, 16ª raiz, certo? Quando a gente fizer, então, ó, a decomposição, 2, 1, 2, 8, 2, 64, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 e 1, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos ter o quê? Raiz de 16, tá? Que é a mesma coisa que raiz de 2 elevada à 8ª potência, certo? Elevado à 8ª potência, que é o que tinha dado aqui antes. E o que a gente pode estar fazendo aqui? Dividir aqui por 8. Certo? Então, quando nós fazemos isso, o que a gente tem? Nós vamos ter, ó, 16 dividido por 8, nós vamos ter 2. Ou seja, e 2, 8 dividido por 2, por 8, vai dar 1. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 2. Certo? Então, lá atrás, quando a gente dividiu aqui, 16, né? 2 por 2 e 16 por 2, teríamos 8. Dava para a gente continuar aqui, então, a nossa simplificação. Chegaríamos aqui ao mesmo resultado, ou seja, raiz quadrada de 2. Exercício de número 7. O exercício de número 7, novamente, aí aparece uma fração, né? Radiciação com frações. Então, nós temos 64, 216, e aqui ele pede a raiz cúbica de 64, 266. Bom, é como se eu fizesse isso, ó. Raiz cúbica de 64 sobre raiz cúbica de 216. Certinho? Nós já tínhamos feito a decomposição em fatores primos de 64, né? 216. Certinho? Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. 2, 32 e 2, 16, 8, 2, 4, 2, 2, 2 e 1. Nós precisamos de grupos de 3. Então, grupos de 3, olha só. 2 elevado ao cubo. E aqui nós temos mais 2 elevado ao cubo. Então, aqui nós temos 2, 1, 108, 2, 54, 2, 27, dá 3, 9, 3, 3, 3 e 1. A mesma coisa, precisamos aqui de grupinhos de 3. Nós temos 2 elevado ao cubo e 3 elevado ao cubo. Então, isso aqui, na verdade, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. E aqui, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Ah, mas vai terminar desse jeito? Claro que não, né? Então, na verdade, o que a gente tem aqui? Ó, posso tirar para fora e aqui também, ó. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Ah, vai terminar desse jeito? Pode terminar desse jeito, mas o certo é sempre a gente simplificar, tá? Tenho que simplificar, a verdade é, deve simplificar. 4 dividido por 2 vai dar 2, 6 por 2, 3. Está resolvido o número 7. Vamos para o número 8. O exercício de número 8, deixa eu ver mais para cá. Ó, o 8, ele traz aí raiz quadrada da raiz quarta de 256. Gente, nós sempre começamos resolvendo de dentro para fora, tá?
raiz quarta de 256 e depois raiz quadrada, que nem precisaria aparecer esse 2 aí. Bom, sendo assim, deixa eu colocar que esse aqui é o nosso 8º exercício. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A raiz, aqui ó, raiz quarta e raiz quadrada, nós podemos fazer o quê? Se aqui eu tenho 2, tá? Eu posso estar fazendo a multiplicação. Ou seja, ó, eu posso estar fazendo o que aqui? 2 e 4 é o mesmo, ó, que raiz, ó, 2 vezes 4 de 256. Ou eu posso estar resolvendo desse daqui, depois que eu resolver ele, eu resolvo a raiz quadrada do restante. Ou faço direto. 2 vezes 4, né, que vai nos dar raiz oitava de 256. E nós sabemos que isso daqui, na hora que a gente fatora, nós já vimos fatorado ali, ele vai nos dar raiz oitava, tá? 256 é o mesmo que 2 elevado à oitava potência. Índice igual a expoente. Temos aqui como resultado o número 2, certo? Vamos então, ó, lembrando que todas as vezes, todas as raízes de raízes, tá? Nesse caso, raiz de raiz, elas podem ser reescritas utilizando, tá? Nós podemos utilizar aqui apenas um radical, foi o que a gente fez. Nós transformamos esses 2 radicais em apenas um, fazendo a multiplicação dos índices, ok? O exercício de número 9 faz assim. Exercício de número 9, ele pede raiz cúbica de 512. Vamos lá. 512. Vamos fazer aí, então, a nossa decomposição, tá? Nós temos 2, 5... Só um minutinho, deixa eu só arrumar aqui. Vamos ter 2, 5, 6, 2, 1, 2 e 8, 2, 64, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 e 1, certo? Bom, grupinhos de 3. Vamos lá para os nossos grupinhos de 3. Tenho aqui, ó, 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo e 2 elevado ao cubo, certo? Isso, então, nos diz o seguinte, que nós temos aqui, raiz cúbica de 512 é o mesmo que raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao cubo. Cortando o índice e expoentes, jogo para fora, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E está resolvido aí, então, o nosso exercício de número 9, ok? Bom, galera, se você gostou dessa aula, não esquece de dar um joinha para a gente. Se não gostou também, faça lá, deixa seus comentários. E não se esqueçam de se inscrever e acionar lá o sininho, ok? Beijos para vocês e nós vamos voltar com a nossa aula, nossa última aula sobre esse assunto, potenciação e radiciação. Beijinhos.